Então, a gente procurou, né, essa possibilidade de contribuir nessa experiência, né, de cocriação de soluções estruturais e não estruturais de desenho urbano, né, com ênfase em ferramentas e métodos, né, para garantir a participação social. A gente não faz desenho urbano sem ter a comunidade, né, participando. É uma característica do nosso laboratório periférico, né? Então, é uma coisa que a gente já tem o quê? Desde 2000, nós vamos completar 10 anos, né? A Camila, né? Ter que agradecer a Camila Maia que está aqui, que faz, né, do periférico, a Beatriz aqui, que fez o curso Reabilita, né? Enfim, Ana Clara, obrigada aí vocês pela essa oportunidade, né? E que Camila fique com a gente, né, Camila, também. E então, assim, a gente vai passar um pouquinho desse processo, né? E ver que o urbanismo, ele não é tão, ele pode ser muito mais próximo da comunidade do que é colocado hoje, né? Então, o urbanismo ele teve né, esse estigma de ser distante, de ser ligado à elite, né? Então, a gente tenta quebrar isso, né, com o nosso trabalho, né, com as nossas nossos envolvimentos, né? E vocês vão ver que as pessoas se sentem realmente é, pensantes no processo, né? Então, não é uma coisa separada, né? Então, vamos lá, Vânia. Nesse sentido, a gente vai dar o recorte no sol nascente, né? Temos vários territórios para mostrar, mas hoje a gente vai dar mais ênfase ao sol nascente, porque a gente vem nessa ação contínua, né, da extensão, já desde 2023. Na verdade, já tem até mais tempo, né, Vânia? Até desde 2018 que a gente atua, né? Desde a disciplina de projeto de paisagismo, que a Vânia também dava essa disciplina, o projeto de urbanismo, várias vezes a gente fez lá, né? Então, a gente envolve os estudantes da graduação e também mestrandos e doutorandos, né? Então, a primeira coisa nessa área, né, de redução de risco foi quando o professor Moretti estava aqui como professor visitante, a gente deu um curso de formação gestão de riscos, né? Gestão das áreas, prevenção de risco, SBN, e aí a gente foi testando a nossa metodologia, né? Vem da minha tese de doutorado sobre desenho urbano sensível à água, né? Então, eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Então, a gente foi testando esses códigos geradores de processo que eu desenvolvi na minha tese. Acho que pode até, Ana Clara, passar o link da minha tese para eles, Vânia, se você tiver aí o link, acho que vale a pena, né? Que é a conexão dos padrões espaciais, ecossistemas urbanos, uma metodologia de processo de projeto transdisciplinar para o desenho urbano sensível à água, né? E aí a gente foi evoluindo, né, com o Plano Comunitário de Redução de Risco, Adaptação Climática, né, esse programa Periferia Sem Risco do Ministério das Cidades, né? Depois fomos evoluindo também para aplicar a SBN nas periferias, né, com esse programa, testar o protótipo, né, envolvendo a escola Penorte, né, e até chegar na campanha Cidade Sem Risco, né? Então são projetos contínuos. A gente acredita que a extensão ela só consegue realmente resultados se a gente não parar, né? É difícil, mas a gente tem que ir atrás de recurso, né? E aí a gente tem feito isso e tem dado certo. Inclusive, a própria residência, né, no território é importante, né? Pode passar, por favor. E aí, esse processo de cocriação, né, que a gente chama de co-desenvolvedores, né, na residência multiprofissional, Habitat, Agroecologia, Saúde, Economia Solidária, todos os nossos trabalhos nos territórios, né, de planejamento territorial, a gente tem os co-desenvolvedores, a gente não faz projetos sem ter as pessoas, muitas delas recebem bolsa, né, que é o objetivo, que essas pessoas não trabalhem de graça, né, então, que as pessoas possam receber bolsa, né? Enfim, para se envolver, para mobilizar, né? Pode passar, por favor. E aí, com essa experiência, né, a gente conseguiu, né, ser um dos casos do governo federal para aplicação, né, do Plano Comunitário de Redução de Risco e Adaptação Climática. Nós temos também publicado, está aí o plano comunitário, também podemos passar o link para vocês, né? Está tudo no repositório da UNB, né? Então, aí o secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, quando começou, né, esse trabalho, a caravana de periferias, quando foi lá no Sol Nascente, né, pode passar.
E essa cartilha, né, que a gente fez junto com a comunidade foi muito importante. Ela está sendo ainda muito importante, porque a comunidade se apropriou dessa cartilha, se sente, né, realmente co-criar, né, essa cocriação, né, eles se sentem realmente protagonistas, né, e dessa cartilha de prevenção de riscos, né? A gente conseguiu levar a Defesa Civil também nas oficinas, né? Pode passar, por favor. E depois, né, o programa também, SB diretor, né, da gestão de riscos e desastres, né, ele fala que não é para levar soluções alemãs para né, pro Morro do Alemão, né, a gente precisa ter as soluções próprias, né, fazer os nossos protótipos, né, e para a gente, como a gente já trabalha com isso há muito tempo, né, não é nada tão difícil assim, né, e aí a gente colocou o símbolo da escola para vocês aí dos municípios, né? A escola tem sido muito parceira nesse processo, né? É um ponto assim, um ponto focal mesmo, né? Da comunidade. Pode passar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? A gente aqui no Centro-Oeste. Estamos nessa região aí na América do Sul, nessa parte em vermelha, né, pelo IPCC, né, o painel intergovernamental, né, visando a questão das mudanças climáticas, né? Então a gente vai ter um calor extremo, né, e também o extremo de tempestades, né? Então a gente tem uma perspectiva de diminuição de até 40% da disponibilidade hídrica. E aí, essa questão de restabelecimento do ciclo da água com desenho urbano sensível à água é muito importante, né? E a gente tem que pensar não só na segurança hídrica, né, a redução de risco de desastre, melhorias de condições de saúde ecossistêmica, né, a manutenção dos serviços, ecossistemas, soberania alimentar, a redução da pobreza e desastres, né, e desigualdades sociais. Pode passar, por favor. E aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui do Distrito Federal, as áreas mais escuras são as áreas com maior risco, situação de risco, né? Que é o sol nascente, né? Vânia, se você puder mostrar o número 7 ali, né? E lá em cima, Fercal, número 3 e número 30 aqui, São Sebastião, né? Então, são as áreas que estão mais vulneráveis, né? Tanto em termos de vulnerabilidade social como vulnerabilidade ambiental, né? Isso aí são dados do Serviço Geológico Brasileiro. Pode passar, por favor. E aí, o caso do sol nascente, vocês vão ver que essa que vocês estão tratando hoje de desenho urbano, né? Como que a malha viária que não acompanha as curvas de nível, ela causa um impacto, né, muito maior, né? Então, quando você vai fazer a urbanização, se esse desenho urbano não tiver muito adequado ou adequado, ele acaba acarretando mais problemas do que antes da urbanização. Pode passar, por favor. Então, aí dá para perceber, né, o sol nascente se encontra abaixo de Ceilândia, né? Então as águas de Ceilândia vão para o sol nascente, que é o grande problema, porque é uma drenagem que ainda não está adequada, né? E aí o desenho urbano aqui, ela não segue as curvas de nível. Então era para ser todo em curvas, né? E ele é todo em malha. Então, as bordas, né? A questão das águas fluviais vai chegando aqui nas bordas, né? E causando essas erosões e bossorocas, né? E a comunidade chama de tobogã de água, né? Que é essa via que desce, né? No trecho 3 do Sol Nascente, né? Então, tem casos, assim, alarmantes lá, né, que a gente tem tentado, inclusive, pressionar o governo federal que as soluções não estão adequadas de drenagem. Foram gastos 200 milhões com a rede de drenagem, né, e ainda a população sofre bastante. Pode passar, por favor. E outra solução que eles têm dado são as bacias de detenção, né, de contenção, que são 12. Então, observem que ela rasga a paisagem, né, não é uma solução de parque, né, que poderia estar integrada ao tecido urbano, né, e é totalmente assim desconectada, uma paisagem deteriorada. Já houve casos de mortes nessa região, né, Vânia? Enfim, pode passar, Vânia. Aí, só para vocês terem uma ideia do sistema de drenagem lá do Sol Nascente, né, dos trechos 2 e 3, aqui a tubulação que passa um fusca dentro, então ele rasga, né, além de tudo, a gente tem possibilidade do solo ceder, né, das vias com esse tipo
de tecnologia, né, que está ultrapassada, né? E aí isso a gente ainda tem que vencer esse problema da solução técnica inadequada. Então, ela está acarretando mais problemas, né, com essa urbanização de infraestrutura cinza, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vê casos, né, de as bacias que rompem, né? Então eles consideram que as pessoas estão morando na área de risco, mas quem está causando o risco é a própria bacia, né? Então é um caso de injustiça, né, ambiental, né, injustiça climática, né? Então a gente tem alertado que a questão não é arrumar a bacia, é arrumar esse desenho urbano inadequado, né, com essa infraestrutura, né? Pode passar. E a gente fez uma síntese, né, desses problemas de risco, né? Aqui, as bocas de lobo, né? Tem um lugar em Ceilândia que tem 2 andares de boca de lobo, não sei se vocês já viram isso, né? Então, são ainda soluções completamente inadequadas. Aqui o solo cedendo, né, em aterro, né, áreas de aterro, as ossorocas, né? Então, assim, a gente precisa, né, caminhar também com soluções para que essa situação de risco não seja causada pelo próprio Estado, né? Pode passar, por favor. Então, o que a gente pensa, né, assim, de compreender os riscos junto com a comunidade, então, mapear esses riscos, né? As pessoas do lugar entendem muito mais que a gente vai mostrar para vocês a diferença do que o Serviço Geológico Brasileiro mapeou e o que a comunidade mapeou, então, a quantidade de áreas em situação de risco é maior mapeada pela comunidade, né? Inserção e fortalecimento comunitário, então, como a gente já está lá tratando desse assunto há mais de 3 anos, a gente já percebe uma evolução, um conhecimento compartilhado da comunidade com a gente, né? E chegar a fazer esses planos comunitários para ajudar, inclusive, a criar um núcleo, um NUPDEC, né? Um núcleo de proteção e defesa civil, né? Pode passar. E aí, o que eu falei para vocês, a minha tese de doutorado, que é sobre essa mudança de paradigma de cidades sensíveis à água, né? É mudar completamente a maneira de pensar a cidade, de fazer essa urbanização, né? Pensar na ocupação ecologicamente sustentável, né? Desde o uso do solo, transporte, né? A densidade, né? Como é que a gente vai interligar isso pelo desenho urbano, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, né? Minha tese tem muito exemplo sobre isso. Pode passar, por favor. E aí, a partir disso, eu com as iniciações científicas, a gente foi criando, né, tipo um guia, né, que a gente tem até que lançar, a gente usa internamente, precisa, né, agora ter essa possibilidade de lançar de fato, né, o manual desenhando com a água, né, que trabalha as várias escalas, né? Então, como que a gente aplica isso, né? Essa visão transescalar do desenho urbano, né? E como é que a gente envolve agências de governo, serviço público, indústrias, comunidades, empresas, né, parlamentares, nessa questão da regularização fundiária, né? Então, a gente, nessa fase de regularização fundiária, né, a Vânia pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, que ela estava trabalhando lá no Dorothy com isso, né, no Periferia Viva, como que é importante as obras já virem pensadas, né, queimando etapas, né, não ir para a infraestrutura cinza, passar direto para a infraestrutura verde, né? Então, o que a gente chama abordagem leapfrogging, do sapinho que pula, né? A gente não precisa errar para depois consertar, né? Vamos fazer certo, né? Pode passar, por favor. E aí, a gente tem essa metodologia, né, que são os padrões. O que são padrões? São códigos geradores de processo. Em vez de a gente chegar com a solução pronta, técnica, a gente vai criando um processo educativo, um processo de formação, que as pessoas vão entendendo como que podem pensar soluções. Elas pensam soluções junto com a gente, né? Então, um padrão gera 1000 soluções de desenho urbano, né? Essa é a frase do Christopher Alexander, né? Cuja metodologia eu me baseio, né? A linguagem de padrões, né? Então, esses códigos, eles precisam estar, né, junto da comunidade, que também já dão suas soluções. O problema e a solução andam junto. Então, se a pessoa pensa no problema, ela já pensa na solução. Essas cartinhas que a gente desenvolve é muito em cima desse problema e da solução. A gente trabalha jogos da memória, a gente trabalha, né, nesses processos formativos, né? Pode passar.
E isso vem desse manual, né? Desenhando com a água, não vai dar tempo de detalhar tanto, né? Depois essa apresentação vai ficar com vocês, né? Mas e também tem muito na minha tese de doutorado, né? É sobre como a gente tem que pensar as várias escalas, né? Eu dou o exemplo dos Incas, né? Que não passaram fome, uma civilização que não passou fome, né? Então, porque já tinha essa questão transdisciplinar da água, né? A tecnologia hidráulica inca, né? A relação cidade-campo, né? A água como elemento integrador, né? Então, hoje, com essa questão dos extremos climáticos, tanto pela seca, tanto pelo excesso, a gente tem que pensar na água como esse elemento, né? Que vai interligar as várias áreas, as várias ações, né? Pode passar, por favor. E aí a gente vai trabalhando as escalas, né? Então você tem que pensar nos parques, né? Enfim, tem que pensar nessa integração, a bioengenharia, como o Bruno mostrou aqui. Aliás, Bruno, obrigada pela sua apresentação, foi muito boa, que já me adiantou bastante aqui, né? É, a questão das zonas úmidas, né? As wetlands, que são os brejos alagados, né? Então, esses são várias escalas, né? Pode ir passando, Vânia. Então, pensar no traffic calming, né? A mobilidade urbana, ela tem que estar integrada, né, no desenho urbano sensível à água, né? As pracinhas, né? Então, são várias escalas, até chegar na escala da casa, a escala do lote, o armazenamento de água. Então, por exemplo, por que não ter um programa de 1 milhão de cisternas na cidade, né? Porque a gente vai precisar estocar essa água no futuro, né? Pode passar. Então a gente vem, né, nesse crescente, né, junto com a comunidade, nesse processo formativo, né? Então a ideia é que a educação urbanística, ela e ambiental, a educação ambiental e a educação urbanística andem juntas, né? Pode passar. E aí vem o programa, né, do governo federal, do plano comunitário, né, Periferia Sem Risco, tentando fazer essa ponte da gestão de risco, né, com o urbanismo, né? Pode passar, por favor. E aí o governo federal lança, né, esse programa, né? A gente participou desde o início, fui do grupo de trabalho, né? Enfim, dessas ações inspiradas e apoiadas na natureza, mas que também envolva a população, né? Que não seja uma solução de cima para baixo, né? E a definição da ONU, né? A estratégia que envolve a proteção, conservação, restauração, uso sustentável e gestão de diversos ecossistemas, sejam eles naturais ou modificados, com o objetivo de enfrentar de forma eficaz e adaptativa os desafios sociais, econômicos e ambientais. Então tem que andar junto, né? É um desafio econômico também, né? Como a gente vai fazer, né? Envolvendo a comunidade, a questão do recurso, né? Então, o que a gente percebeu no Sol Nascente, quando a gente fez o protótipo, né, que a Vânia vai mostrar, a gente percebe claramente, né, que é possível, com pouco recurso, a gente envolver a comunidade e construir essa abordagem de baixo para cima, né? É como se a somatória de iniciativas se unissem e formasse o todo, né? Pode passar. Vânia, eu vou deixar você falar da metodologia do periférico daqui para frente, porque eu vou ter que sair, pode ser? Tá bom, Lisa, pode ser sim. Aí eu vou deixar você agora. Obrigada, gente. Tá bom, obrigada. Então, gente, vocês me escutam que eu estou com a tela cheia e não consigo ver ninguém. Vocês estão me escutando bem? Sim, a gente escuta. Tá, obrigada. Então, assim, a Lisa já falou muito de como é que a gente desenha, né? Como é que fica essa metodologia. A metodologia do periférico, ela une, então, esse caminho do trabalho participativo e da coprodução junto com as comunidades, os processos participativos, com as metodologias de desenho urbano e de análise do desempenho da forma urbana, para a gente ter clareza também e para a gente manter a clareza de que o desenho importa e que faz muita diferença no resultado final e da gente ter esses parâmetros, né, de espaciais.
Então, a metodologia do periférico, ela vai mesclando o tempo inteiro essa interação com a comunidade. Então, vocês veem aqui nas etapas, primeira etapa, análise do contexto físico envolvendo a população local, diagnóstico participativo e dimensões da sustentabilidade. Então, a gente trabalha muito com mapeamentos afetivos, né? Trabalhar com os mapas e com a posição, o diagnóstico junto com a comunidade, depois um processo de georreferenciamento dessas informações, mapeamento, análise técnica dessas dimensões. Aqui, estas dimensões da sustentabilidade é um produto da pesquisa da professora Lisa também, que junta um trabalho de muitos anos do laboratório DIMPO, da Universidade de Brasília, com o professor Frederico de Holanda, a professora Maria Elaine Kohlsdorf, professores que trabalham com o desenho urbano desde as décadas de 80, 90 na UNB, e que soma depois a professora Lisa no seu mestrado e doutoramento, doutorado, desculpem, soma com os princípios da sustentabilidade. E aí viram 4 dimensões de análise e projetação que vão auxiliar tecnicamente essa leitura do espaço. Então, desde a questão ambiental, com proteção ecológica, conforto ambiental, infraestrutura, redução, né, a questão da reciclagem, saúde, várias questões vinculadas às dimensões ambientais, à leitura ambiental do espaço, mas também econômica, com leituras como dinâmica urbana, adensamento, economia local, ou no social, o sentido de vizinhança, a urbanidade, a mobilidade sustentável, moradia adequada, e as questões culturais, como simbologia, afetividade, cultura nos espaços, e tudo isso misturado então com critérios e elementos de desenho urbano que principalmente na nossa disciplina de projeto de urbanismo 1, onde nós trabalhamos juntas há muitos anos, né? A professora Lisa já dava, quando eu entrei em 2017 na UNB, eu me juntei a ela e tenho aprendido muito. A gente trabalha com os alunos com muito detalhe essa metodologia, para que a gente desenvolva então essa capacidade de desenhar bairros que vão ao encontro dessa mescla de soluções que são necessárias para uma boa urbanização e sempre pensando na urbanização de áreas como favelas. Aí misturando, claro, o processo participativo, porque ele é essencial. Então, oficinas práticas, esses códigos, os padrões, eles estão em todo esse processo das dimensões para auxiliar tanto o processo de projeto técnico quanto essa parceria com a comunidade de fazer o projeto. E depois, então, o desenho de propostas alternativas. Então, como é que esses padrões, esses códigos geradores resultam em cenários possíveis para aquelas áreas e em alterações de desenho, efetivamente, junto com as comunidades. Deixa eu avançar aqui. Então, no caso do plano comunitário de redução de risco, a gente não avançou num desenho detalhado de projeto finalizado dos bairros, até porque o trabalho se debruçou sobre o trecho 2 e trecho 3 do Sol Nascente. Para quem não conhece, o Sol Nascente é hoje a segunda maior favela do Brasil, favela e comunidade urbana, segundo o IBGE. Então, são mais de 70 mil pessoas morando, então é uma área enorme para a gente fazer um único projeto, mas o plano comunitário trabalhou esse desenho urbano. Então, tem a questão da sistematização das informações técnicas, que a gente vai mostrar aqui, que é essencial a relação com a comunidade, porque sem a comunidade junto, nós não conseguimos acesso ao conhecimento necessário do local e às dimensões efetivas daquele local, o que acontece ali, como é que é esse risco. Essas análises, portanto, da macroescala, as proposições, né, a leitura dessa questão específica do sol nascente, que era a questão das águas da chuva descendo de Ceilândia, que é a grande região administrativa que, que se
cola ao Sol Nascente. Na verdade, o Sol Nascente era uma área rural, né? A gente tem várias pessoas aqui de várias regiões do Brasil, então acho que vale a pena explicar isso brevemente. O Sol Nascente era uma área rural vinculada a uma que é uma das maiores regiões administrativas de Brasília, e o Sol Nascente ele cresce como uma ocupação informal desde os anos 90, 2000 e se torna então a segunda maior favela em termos populacionais e territoriais também do Brasil. Dani, Ahm, desculpa te interromper, sim, faltam 5 minutos, tá bom? tá bom, obrigada. Eu estou acompanhando aqui também. Agradeço. Aí a mobilização por meio dessa leitura territorial, então a gente já falou, planejamento comunitário, então esse trabalho conjunto de planejar soluções e ler esse território. Então, trabalhando sempre, a gente sempre fala, a Lisa sempre fala que não é possível colocar um assunto em caixinhas, então quando a gente chega para discutir a redução de risco, a gente chega para discutir as dimensões da vida daquelas pessoas. Eu peço desculpa, um minuto, estão tocando aqui no meu interfone. Só um minuto. Tranquilo. Gente, mil perdões, é o tipo de coisa que acontece quando a gente está sozinha em casa, né? Então, foi muito importante esse processo. Nós temos essas oficinas que a gente faz depois do primeiro curso, em 2023, o curso de Gestão das Águas. Deixa eu passar aqui. E começamos as oficinas com as lideranças locais do trecho 3 e trecho 2. Nessas oficinas, a gente já consegue mapear muito mais áreas de risco do que nós tínhamos pela pesquisa de dados do Instituto Geológico Brasileiro, por exemplo. Existe todo um trabalho de mobilização, então esse trabalho do plano comunitário de gestão de risco, ele envolve uma equipe grande, foi muito importante lutar e aí a gente lutou muito, a Lisa tentou vários formatos para a gente conseguir bolsa para os membros da comunidade que faziam parte como parte da equipe, efetivamente, então a comunidade, tínhamos bolsistas, moradores que estavam junto com as equipes técnicas, isso foi essencial para a mobilização e para a participação conjunta. E aí aqui alguns exemplos, para eu não ficar falando, né, demais, alguns exemplos gráficos de como resulta essa linguagem, tanto dos infográficos para o mapeamento afetivo, quanto depois dos os padrões colocados no mapa, na leitura do território junto com a comunidade. Então, seguem-se uma sequência de oficinas que resultam depois num mapeamento georreferenciado, onde a gente vai tratar todos esses dados para conseguirmos fazer uma leitura efetiva técnica do território e cruzar, por exemplo, com estas informações que vocês veem em tela, que são as análises técnicas da hidrografia, com uma equipe de engenheiros que estavam trabalhando a questão hidrológica para nós conseguirmos mapear efetivamente o risco. Então, o nosso mapeamento comunitário, ele bate muito certo com aquele que é o mapeamento técnico o mapeamento popular e o mapeamento afetivo das comunidades, obviamente, porque eles são os maiores conhecedores dos riscos ali. Ahm, então, a sistematização depois dessas soluções, o mapeamento, né, de onde é que seria, quais tipos de soluções seriam mais aplicadas. Aqui embaixo vocês veem este conjunto de informações, porque a gente tinha, o Sol Nascente é toda esta região aqui, eu estou falando, tem mais aqui para baixo, mas a área que nós trabalhamos foi toda esta,
E aqui estamos falando da área mais precarizada de todo o Sol Nascente, que é a área da fazendinha, onde a população, quando chove, tem questões graves de acesso, tanto à moradia quanto de poder sair dela. Então as pessoas ficam ilhadas. Então nós fizemos um levantamento mais detalhado nessa região para conseguir perceber. Aí uma das técnicas muito importantes é trabalhar sempre com esses cenários. Então, além dos padrões, daqueles cartõezinhos, daqueles códigos, trabalhar com essa leitura das imagens e levando elas impressas para mostrar o antes e depois, como pode ser aplicado esse tipo de solução, para a gente trabalhar essa parte pedagógica da leitura do espaço, né? Para que a população realmente possa se apropriar das soluções e trabalhar junto a essa coprodução do plano ou do projeto. Aqui há algumas imagens das nossas ações táticas, ações práticas que são feitas no território, aqui para melhorar o parquinho, que era uma zona de depósito de lixo. Estou falando mais rápido para conseguir não extrapolar aqui o tempo. As áreas de erosão, a gente produziu imagens para mostrar como seria possível fazer soluções com soluções baseadas na natureza, ações para trabalhar o planejamento das áreas livres que estão sem estarem capacitadas, sem infraestrutura necessária. Aqui o compêndio do G20 para as soluções, com as propostas vinculadas às comunidades, né? As propostas baseadas na comunidade, onde o nosso trabalho apareceu como um dos exemplos nesse compêndio, então foi uma honra muito grande, vinculada ao Periferia Sem Risco e ao trabalho da Secretaria. E aí o desenvolvimento do plano de contingência que resultou nessa cartilha que a Lisa já mostrou, então ela traz, a gente percebeu que a comunidade ela tinha uma clareza muito grande do risco, às vezes com outros nomes, a gente trabalhou um pouco mais essa leitura do tipo de riscos diferentes, mas principalmente essa leitura do que fazer perante o risco. Então, esse manual ele é muito emocionante de ver, cada vez que a gente encontra com a comunidade, elas falam, principalmente mulheres, que são o público que mais participa junto, mulheres e crianças, elas falam como mudou a perspectiva delas e como elas sabem como se preparar para os eventos climáticos extremos que acontecem no lugar. Aqui, assim, só para vocês verem algumas imagens, o nosso processo todo resultou numa audiência pública onde foi discutida, né, as questões da demanda para a comunidade. Nós fizemos também uma mostra com todo o processo, tanto da produção do plano de contingência, da cartilha do plano, né, desse plano de contingência, como também como nós trabalhamos para contribuir com o plano diretor, eu acho que não aparece na frente aqui, contribuir com o plano diretor da cidade que estava em discussão, nós trabalhamos cenários de projetos, acho que eu vou conseguir assim, trabalhamos cenários de projeto para as áreas que não estavam em regularização ainda, que estavam fora da poligonal, da regularização, então contribuímos também com o plano diretor nesse sentido de ajustar essas poligonais de regularização para depois serem áreas consideradas e a população não ser invisibilizada. Aí a gente só, eu sei que eu já passei os 30 minutos, estava aqui contando, só para encerrar, então, neste momento, nós, na verdade, desde a construção dos jardins de chuva, que é isso que eu quero chegar, nós temos a parceria muito forte com a escola, então a parte da pedagogia urbana é essencial, trabalhar com as instituições de ensino, com as instituições que recebem crianças, trabalhar com a criança e com as famílias é algo que é essencial. Eu vou passando as imagens, depois eu posso detalhar nas perguntas, se alguém quiser, mas para cumprir o tempo aqui, só passando para vos mostrar, para conseguir chegar no Jardim de Chuva. Então, o que nós fizemos foi, após o plano de contingência e o plano comunitário, fazer este curso de agentes comunitários em soluções baseadas na natureza, onde nós desenvolvemos o projeto para a área da escola, a escola fica aqui é o projeto que foi definido, e, e construir, então, os jardins de chuva. Então, para vos mostrar aqui as imagens dos jardins de chuva construídos na frente da escola,
Trabalhamos as tipologias, eu posso detalhar depois isso mais nas dúvidas, se houver espaço de debate. Aqui foi noutra região, atrás da escola, também num canteiro junto à casa das moradoras, que são lideranças locais, então nós conseguimos ao todo construir 5 jardins de chuva junto com a comunidade. E o projeto continua junto da escola, tem também um projeto de horta para a escola. Aqui, só para mostrar para vocês a nossa Veroca, que é da nova versão do Cidades Sem Risco. Então, essa bonequinha é a nossa linguagem de comunicação com as crianças e com as famílias vinculadas à escola. A Veroca, ela é um exemplo de resistência sustentável e ela surge em homenagem também à professora Andréia Martins, que na época que estávamos criando a boneca e o projeto, a professora Andréia Martins tinha sido assassinada, né? Então ela é uma cientista negra em homenagem a ela, para seguir essa questão também dos vínculos e com as questões que são essenciais de discutir, porque a gente não fala só de soluções baseadas na natureza e desenho urbano, falamos da vida como um todo. É isso, gente. Eu passei muito rápido aqui, mas eu queria cumprir o tempo, extrapolei aqui 5 minutos, peço desculpas.